Capítulo 209, Pai e Filho. Cidade da Glória, mansão do Senhor cidade. Um guarda entrou correndo, curvou-se e disse: Senhor da cidade, recebemos uma carta de uma pessoa misteriosa, que parece ser designada para você. Ezong abriu a carta depois de examiná-la com sua força da alma, ele não encontrou nada de errado com ela. Quando ele abriu a carta, ele viu uma escrita clara e distinta. Seus olhos emitiram um raio de luz fria. Esta letra pertence a Eano. Senhor Pai, naquele dia, quando saí da Cidade da Glória, eu estava refletindo sobre o passado e o futuro e não consegui dormir naquela noite. Na verdade, naquela época, quando voltei para a Cidade da Glória, eu já estava ciente de que era impossível para mim obter a posição de senhor da cidade. Durante o período do meu treinamento, a fim de me proteger, meu mestre morreu. Ele também foi um dos anciãos da família Vento Nevado que estava disposto a me apoiar. Sem o seu apoio, era inútil, mesmo se você quisesse me dar a posição de senhor da cidade. No entanto, eu não estou disposto a desistir dela. Apesar de você ter me tratado bem, não tenho outra escolha. A fim de obter Zion, eu não hesitarei em fazer qualquer coisa, mesmo que isso signifique que eu tenha que destruir a Cidade da Glória. A partir do momento em que você me trouxe à mansão do Senhor da cidade, no primeiro momento que a vi, eu já tinha decidido que teria ela como minha esposa nessa vida. Apesar do fracasso em matá-lo, depois que eu cheguei à Guilda das Trevas, eu descobri um novo mundo, o reino do submundo. Acontece que a força mais poderosa daqui não é a Guilda das Trevas. O Demon Lord da Guilda das Trevas também não é tão formidável. Há muitas famílias aqui que têm especialistas semideuses. Pai adotivo, você sabe o que é um especialista semideus? Eles são especialistas no auge que exercem um inesgotável poder da lei, são seres que estão abaixo apenas dos deuses espirituais. Eu fui colocado em uma posição importante na família Vug. A família Vug também tem mostrado grande interesse na Cidade da Glória. Se o pai adotivo estiver disposto a render-se, então, você pode se tornar uma existência apenas abaixo do patriarca. Com uma pequena cidade como a Cidade da Glória, por que você não desiste? Nesse momento, o pai adotivo pode até ser capaz de entrar no reino semideus. Se você não concordar, em seguida, os especialistas da família Vug transformarão a Cidade da Glória em um deserto estéril. Espero que o pai adotivo pense sobre isso cuidadosamente. Ao ler a carta, Ezong golpeou a mesa tendo as veias de seu braço a ponto de explodir e ambos os olhos vermelhos. Depois de ser traído pela pessoa que ele mais confiava, é difícil de suportar o mau sabor. Ele se sentiu como se uma faca esfaqueasse sem piedade seu coração, especialmente Eano que o via como seu próprio filho. Ele nunca pensou que Eano seria tão sangue frio. Com a inteligência de Ezong, ele entendeu que esta família Vug provavelmente foi atraída por Eano. Eano é ainda mais malicioso do que a Guilda das Trevas que queria ocupar a Cidade da Glória para si. Pensando que a Cidade da Glória em breve enfrentará o perigo, o coração de Ezong se sentiu como se tivesse sido esfaqueado. A origem de todos estes problemas é por causa dele mesmo, por não ser capaz de ver a natureza de uma pessoa com cuidado. Ele achava que Eano era só um pouco misterioso, ele nunca pensou que Eano seria um traidor e que trairia a Cidade da Glória. Ele não tem ideia de onde Nili estava. Ezong de repente percebeu que depois que Nili saiu, ele não tem ninguém para discutir táticas.
Quando Nili ainda estava por perto, Ezong desejava dar uma surra nele. No entanto, quando Nili saiu, ele não podia deixar de sentir sua faltar um pouco. Já que ele era o senhor da cidade, até mesmo as pessoas mais próximas ao seu redor, como Ishio e os outros, eram todos respeitosos na frente dele, sempre mostrando uma pequena diferença entre ele e eles. Nili era o único que não olhava para ele como o senhor da cidade. Mesmo que Nili sempre vá contra ele, isso permitiu que ele se sentisse mais próximo. Ezong! Gritou uma voz profunda. Ao ouvir esta voz imponente, os olhos de Ezong se iluminaram. Ele levantou a cabeça e viu um homem na porta do salão principal. Embora ele seja velho, ele ainda tem uma figura imponente. Ezong então, foi até ele alegremente. Pai, você está de volta. Ezong respeitosamente curvou-se. Como ele estava em uma situação extrema, a visão de Emo deu-lhe um pouco de coragem. Sim, eu voltei com o neto. Emo assentiu. Pumpkin, o Batata me disse que em outros países se usa pai ou vô para representar o sogro ou o pai do sogro, no caso Nili é o neto, genro do seu filho. Neto, que neto? Ezong tinha uma expressão estranha em seu rosto. Neste momento, um jovem aproximou-se atrás de Emo e disse sorrindo a Ezong, sogro, muito tempo sem te ver. Nili estendeu sua cintura. Porque o ar da Cidade da Glória é muito melhor em comparação com a do Reino do Submundo, ele estava se sentindo intoxicado. Vendo Nili, o rosto de Ezong imediatamente se tornou sombrio e disse solenemente, pirralho fedorento, o que você disse ao meu pai? Embora a expressão de Ezong possa assustar outras pessoas, seja inútil contra Nili. Nili deu de ombros e disse eu lhe disse tudo. Ezong quase pôde imaginar a cena em que Nili falou encantadoramente com Emo. Quem sabe se Emo foi enganado por Nili? O rosto de Ezong imediatamente ficou sério e estava prestes a repreender Nili. No entanto, Emo bufou e disse em uma voz solene, Ezong, uma família pacífica prosperará. Que tipo de atitude você está mostrando esse rosto todos os dias para um membro da família? A presença imponente de Emo assustou instantaneamente Ezong, fazendo seu coração tremer. Afinal, a pessoa que Ezong mais tinha medo, desde quando ele era pequeno, era Emo. Embora ele já tornasse um especialista rank lendário, o medo que tinha penetrado profundamente nos seus ossos não é assim tão fácil de livrar. Sim, pai. Ezong não se atreveu a discutir com Emo e imediatamente o respondeu enquanto ele respeitosamente ficou ao lado. Nili descobriu que, neste mundo, um subjuga o outro. Mesmo que ele seja o senhor da cidade, Ezong ainda está com medo de Emo. Da próxima vez, quando ele estiver enfrentando Ezong, ele terá um defensor. Ao ver Ezong com medo, Emo tossiu secamente e disse, estou muito satisfeito com o neto que você escolheu. Ele tem talento e conhecimento extraordinário. Embora a família Marca Celestial seja apenas uma família aristocrática, minha família Vento Nevado não deve se preocupar com a opinião dos simplórios. Além disso, o neto me ensinou como compreender o poder da lei. Emo olhou para Nili, sentindo-se totalmente grato a ele. Ezong abriu a boca, querendo dizer alguma coisa, mas no final apenas balançou a cabeça, sim. Ele não sabia que tipo de poção encantadora Nili deu a Emo para fazê-lo pensar tão bem de Nili. Uma vez que este seja o caso, não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Em relação ao poder de lei,
Ezong sabe uma coisa ou duas sobre o assunto. No entanto, Ezong estava curioso sobre como Nili ensinou Emo a compreender o poder da lei. Poderia ser que Nili começou a cultivar o poder da lei desde que ele era pequeno. Pensando nisso desta maneira, tudo faz sentido. Se ele não estivesse cultivando o poder da lei, como poderia a força de Nili crescer tão rapidamente? Emo olhou para Ezong e friamente disse: Eu não tenho estado muito satisfeito com você, desde que você era pequeno. Embora você tenha talento extraordinário, você sempre foi muito inflexível em lidar com as coisas. Há um problema na forma como você trata as pessoas. Em relação ao assunto com Ian, você não pôde ver através de sua natureza. Você reconhece seus erros. Eu estava errado. Ezong sentiu seu rosto queimar. Mesmo que ele seja o senhor da cidade, ele estava sendo repreendido na frente de Nili. Como ele pode manter o seu prestígio depois disto? Eu não gostava de Ian e ainda assim você insistiu em colocá-lo na posição de senhor da cidade. Agora você vê o que você fez. Felizmente, ele não conseguiu se tornar o senhor da cidade. Se tal pessoa conseguisse se tornar o senhor da cidade, você pode imaginar como as coisas poderiam acabar. Emo friamente bufou. Agora, Ian disse à família Vug sobre a nossa cidade da glória. Se fosse só a família Vug, poderíamos ser capazes de lidar com eles. No entanto, se as outras famílias do reino do submundo decidir vir, como os afastaríamos? Com a raiva que Emo estava, como poderia Ezong se atrever a refutá-lo? Você tem um bom garoto como Nili fazendo o seu melhor para a cidade da glória, mas a sua atitude ainda é tão desagradável. O que aconteceria se você assustasse a criança? Você ainda trata esse traidor, Ian, com muito mais confiança. Isso é ridículo. Emo diretamente o repreendeu, enquanto se tornava mais nervoso enquanto falava. Ezong estava deprimido em seu coração. Embora ele fosse um pouco feroz com Nili, ele ainda não fez nada com ele. Nili assustado. Se ele não subir em cima de sua cabeça, ele já estaria agradecendo aos deuses. Além disso, ele foi enganado por Nili muitas vezes, enchendo seu coração com indignação. No entanto, ele não se atreveu a refutar seu pai. Pumpkin deu até pena do Ezong Agsawahae, Nili é muito mau. Vovô Emo, não se zangue tanto. A atitude do senhor da cidade tem sido sempre assim. Eu já me acostumei com isso. Nili disse, na tentativa de confortar Emo fingindo que não notava Ezong olhando para ele com olhos arregalados. Olha como ele é obediente. Um menino de 13 a 14 anos é ainda mais sensível do que você. Emo bufou de novo e disse, volte quando tiver refletido. Quanto ao casamento entre Nili e Unir, será corrigido dessa forma. Vamos esperar que a questão da família Vug acabe. Então, eu visitarei a família Marcas Celestiais e discutirei o dia do casamento. Ezong sentiu amargura em seu coração e rapidamente disse, não é um pouco impróprio para nossa família Vento Nevado tomar a iniciativa de visitar a família Marcas Celestiais. De qualquer forma, tem que ser a família Marcas Celestiais a nos visitar e propor o casamento, caso contrário, como Yunir pode ter sua posição. Além disso, Yunir não é um pouco jovem demais. A opinião de um idiota. Emo sacudiu sua manga e friamente bufou, com tantas famílias lá fora, por acaso não casam as suas filhas em uma idade jovem?
Isso é porque você saiu com aquele moleque, o Yanxiong, por muito tempo, que você quer fazer com que Yun'er se torne uma velha senhora assim como o Yanlanhu e não poder se casar. A expressão de Yezong era estranha e Nili estava segurando o riso. Não é de se admirar que o Yanlanhu estivesse sempre grudada nele. Acontece que é porque ela não podia se casar. Se o Yanlanhu soubesse o que Emo disse, que tipo de reação ela teria? Como poderia Yeziun não se casar? Se Yezong deixasse essa notícia vazar, quantas famílias ficariam na porta da mansão do senhor da cidade? Sim. Yezong respeitosamente respondeu. Originalmente, ele pretendia forçar Nili a obedecer um pouco para levá-lo a se comportar melhor. No final, quando seu pai retornou, ele de repente percebeu que ele que estava no lado mais fraco. Desde que Emo concordou com este casamento, quem se oporia a ele? Nili disse imediatamente com sinceridade, vovô Emo, sobre a questão de propor o casamento, isso naturalmente tem que começar do lado da minha família Marcas Celestiais. Depois desse assunto, eu vou trazer o patriarca e meu pai para vê-lo pessoalmente. Ouvindo as palavras de Nili, Emo sorriu e acenou com a cabeça, bom, bom, bom. Quanto ao presente de noivado, não haverá. A mansão do senhor da cidade não carece de qualquer item. Emo varreu os olhos para Yezong. Na frente de seu pai, como pode Yezong refutar alguma coisa? Quanto à questão com a família Vulgi, temos que usar alguns métodos para lidar com eles o mais rápido possível. Mas, primeiro, eu darei uma olhada em Yun'er. Depois de ver a atitude respeitosa de Yezong, Emo já não tinha qualquer interesse em seguir repreendendo ele. Depois de finalmente voltar depois de um longo tempo, ele tem que visitar sua amada neta em primeiro lugar, em seguida, começar imediatamente a sua formação em isolamento. Yezong olhou para Nili, Nili, você permaneça. Tenho algumas questões para discutir com você. Vendo a raiva nos olhos de Yezong, Nili sentiu um pouco de formigamento em seu coração e disse, eu também fiquei fora por um tempo, eu visitarei Zion primeiro. Emo ponderou e disse, Nili, você fique. Se Yezong se atrever a fazer qualquer coisa contra você, venha e diga ao vovô e eu lhe ensinarei uma lição.